Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a análise quanto à subsistência ou não do enunciado de uma súmula do STJ, mais precisamente a súmula 111, após a edição do Código de 2015. O julgado em comento é o recurso especial 1.880.529, oriundo de São Paulo, RESP 1880529. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Deixa eu conversar com os senhores sobre os contornos fáticos dessa pretensão que chegou ao STJ por meio desse recurso especial. Nós tivemos na origem um pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, por invalidez, indeferido pelo INSS, o que fez com que a parte ajuizasse uma ação em face do INSS com o mesmo pedido, com pedido de retroação até a data da incapacidade, quando deveria ter sido concedido o benefício e não o foi. Ao final da instrução, deu-se uma sentença de procedência que condenou o INSS a conceder a aposentadoria à autora com o pagamento dos valores em atraso, acrescido de juros moratórios e correção monetária. Quanto aos honorários advocatícios, e aqui que está o cerne da questão, deixou a definição do percentual para o momento posterior, quando da liquidação da sentença, tendo mencionado o artigo 85 do CPC, que trata sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, e no parágrafo 4º do inciso 2º, prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, conforme os incisos 1º a 5º do parágrafo anterior, somente ocorrerá quando liquidado pelo julgador. Então, o que o julgador fez aqui nessa hipótese foi deixar a definição dos honorários sucumbenciais para o momento posterior, quando da liquidação da sentença. O INSS apelou, formulando basicamente dois pedidos. O primeiro pedido foi a de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de concessão da aposentadoria, da incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez. Esse foi o primeiro pedido. O segundo pedido foi, caso seja mantida a sentença, que seja aplicada a súmula 111 do STJ, que o juiz desrespeitou. E o que a súmula 111 do STJ prevê? Súmula 111 do STJ. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias, como a dos autos, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. O que o juiz fez foi incluir as prestações vencidas após a sentença, tanto que ele ia liquidar no momento posterior. Então, em tese, a previsão o dispositivo da sentença quanto aos honorários advocatícios estava em confronto com a súmula 111 do STJ. E aí, o que a parte contrária, a parte autora, até então beneficiária, o advogado da parte autora, beneficiário dos honorários advocatícios, como estavam previstos na sentença, fez? Em contrarrazões à apelação, foi argumentado que a súmula 111 do STJ foi aprovada em 1994 e teve a redação alterada em 2006, ela teria sido ultrapassada, estaria superado com a edição do Código de 2015, porque no artigo 85 do Código de 2015, nos parágrafos que definem a fixação de honorários, parágrafos 2º, 3º e 4º, não há nenhuma limitação da incidência dos honorários em relação às parcelas vencidas até a sentença. E foi essa discussão que se deu no âmbito do STJ. O que o STJ nos disse, meus amigos? O STJ afirmou que a súmula 111 continua absolutamente válida e eficaz, que ela não foi superada com o advento do Código de 2015. Como argumentos, o que o STJ afirmou? Que esse inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 85 do CPC
nada dispõe a respeito da base de cálculo para a incidência da verba advocatícia. Ele apenas se limita a postergar a definição do seu percentual, conforme as faixas do parágrafo 3º do mesmo artigo 85, para depois de apurado o correspondente quantum de beato em procedimento liquidatório. E disse mais o STJ. O STJ afirmou que o objetivo da súmula 111 foi o de desestimular o indevido prolongamento da demanda, possibilitando que o segurado autor recebesse o quanto antes as prestações judicialmente reconhecidas em seu favor. Isso porque, se os honorários advocatícios incluíssem também um percentual sobre as prestações vencidas após a sentença, isso acabaria sendo um estímulo para que os advogados dos autores interpusessem recursos, considerando que, quanto mais tempo passasse com a evolução do processo, mais parcelas do benefício previdenciário mensal iria incluir no bolo que o autor teria direito a receber, e isso repercutiria na base de cálculo dos honorários. 10% em cima do que foi fixado até a sentença é diferente de 10% em cima de um bolo acumulado anos depois do que foi fixado na sentença. Então acabaria criando uma situação esdrúxula. Isso foi até afirmado em um dos precedentes do STJ, os embargos de divergência no recurso especial 195.520 de São Paulo. Vejam, recurso especial 195.520 de São Paulo, quando o relator afirmou, tomando-se o marco final das prestações vencidas como o trânsito em julgado da decisão, tem-se uma situação inusitada, na qual a morosidade no término do processo reverte em maiores ganhos ao patrocinador do segurado. Então, veja, seria mais conveniente, para evitar essa situação, que se antecipasse o marco final da base de cálculo dos honorários, estabelecendo que a verba honorária levaria em consideração apenas as prestações vencidas até a data da sentença condenatória. Quer dizer, se o processo se prolongasse após a sentença, isso não geraria ao advogado do autor um aumento na base de cálculos dos seus honorários advocatícios. E com isso, o que se espera é que realmente o advogado do autor somente recorresse quando fosse algo que beneficiasse no interesse do próprio constituinte, não no interesse dele, advogado. E aí o STJ concluiu, esse julgado que estamos a ver, que as razões que levaram o STJ a editar o enunciado número 111 da súmula do STJ não tem relação direta, seja com a redação do CPC antigo, que também não previa limitação, como seja com o CPC atual. A justificativa da edição desse enunciado sumular é fruto de uma preocupação de se evitar o eventual efeito indesejado de um prolongamento desnecessário do processo provocado pelo próprio advogado da parte vencedora, de modo que, segundo o STJ, continua plenamente aplicável o comando da súmula 111, mesmo após o CPC de 2015. Por essa razão que, ao julgar o RESP 1880529 de São Paulo, a conclusão do STJ foi a de que, aspas, continua eficaz e aplicável o conteúdo da súmula 111 do STJ, modificado em 2006, mesmo após a vigência do Código de 2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios. Ok? Então, meus amigos, essas as observações que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.